Fala, meu amigo, tudo bem? Fala, minha amiga, que bom estar com você aqui hoje. Hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2025, São João, aqui no Nordeste, festa junina, comida de milho, quadrilha junina, é muita festa e alegria, fogueira, milho assado, ô delícia! Então hoje, além de tudo, um clima gostoso, um clima friozinho, tá tudo combinando. Tudo absolutamente maravilhoso. Então, aproveitar essa oportunidade para a gente conversar aqui hoje a respeito de uma reflexão que, claro, acho que todo mundo se pergunta isso, ou quase todo mundo. Aquelas pessoas que vivem se informando de política, acaba em algum momento fazendo essa pergunta: por onde é que você se informa? Qual é o seu canal de informação? Muita gente se gaba, né, de falar: eu não assisto mais Jornal Nacional, eu não assisto Jornal da Globo, agora eu me informo por outros meios. E que meios são estes? Claro, existe o Zap da tia, existe outros meios também de informação que, claro, são legítimos, digamos assim, quando são levados de forma imparcial. Porém, eu vou trazer aqui para vocês alguns comentários, algumas frases e também alguns questionamentos. Por que será que essa galera, esse vídeo aqui tem um objetivo, e esse objetivo é esse aqui, vou trazer aqui para você dar uma olhada. A pergunta: por onde você se informa? Esse vídeo tem o objetivo de alertar os bolsonaristas sobre os riscos de confiar somente em canais desinformativos, expondo fake news populares com leveza crítica, tom democrático e evidência factual. Apelo à reflexão, não ao confronto direto. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Conversar. Não precisamos ser inimigos, você nem precisa voltar na esquerda, se não quiser. Porém, chamo você a essa reflexão. Quais são os canais de informação que você recebe hoje? Eu vou trazer aqui algumas possibilidades para você ver. Esse vídeo pode ficar um pouco longo e eu não tenho problema com isso, tá? Não tenho problema. A gente vai conversar e refletir. Vamos lá. Primeiro ponto: por onde você se informa? Essa é uma pergunta simples, mas que pode mudar tudo, porque dependendo da sua resposta, você pode estar sendo manipulado sem nem perceber. E eu vou dar aqui um exemplo. Eu fui manipulado muito durante a Lava Jato, muito. A mídia tradicional sempre colocando informações ali seletivas para nos levar a acreditar em algo que não necessariamente era a realidade. Levou-se a acreditar que Lula tinha roubado o país, sem se apresentar nenhuma prova material disso. E eu, em 2018, não votei no PT, também por conta dessa lavagem cerebral feita através da mídia tradicional. Então, a mídia tradicional deve ser levada em conta? Sim, claro, mas não de forma cega. Deve-se ter sempre um senso crítico. Ora, se ele roubou, onde está a prova? Tem sempre que se questionar. Por outro lado, existem mídias não oficiais que também têm esse mesmo trabalho. Eu diria que dos dois lados da moeda, mas muito em especial ao lado da extrema direita. Por quê? Porque desde 2017 que a extrema direita se utiliza desse artifício para denegrir a imagem do adversário e assim ganhar votos. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso. Eu vou trazer aqui, por exemplo, o canal de Jair Messias Bolsonaro no Telegram. Por exemplo, vou trazer aqui para vocês, preste atenção. Aqui eles ficam o dia inteiro recebendo estas notícias aqui. Por exemplo, aqui está dizendo que Lula perde para Bolsonaro, Michele e Tarcísio, segundo uma pesquisa de um instituto chamado Paraná. Traz aqui algumas coisas contra o Lula e a favor do Bolsonaro, mas é o dia inteiro isso aqui, ó, propaganda pró-Bolsonaro, o dia inteiro. Então você que está no canal desse aqui, primeiro que você não tem nem como questionar, né, porque você não tem como escrever aqui nesse canal, você só recebe. Aqui é igual ao celular
sem crédito, você não fala, você só recebe o espírito ruim aqui, tá, é só uma brincadeira, tá. Então aqui o dia inteiro é isso aqui pessoal, ó, falando mentiras, fake news, e eles misturam meias verdades com meias mentiras, e que no final dá mentira. Por exemplo, eles falam aqui várias mentiras, aqui trouxe esse ex-ministro que foi preso e solto, esse camarada aqui que foi o Carlos Lupe, né, que foi ministro da previdência, fala alguma coisa aqui sobre a Marina Silva, mas o tempo todo é deturpando as informações, trazendo informações meias verdades com meias mentiras, e assim direto. Então você que está aqui, pronto, sistema comunista, por exemplo, né, você que está aqui nesse canal, você vai estar sendo o dia inteiro bombardeado por mentiras bolsonaristas. E aí qual o problema disso? O problema é que se você não reflete, você não faz uma autocrítica e aceita tudo isso como verdade, você está sendo manipulado. Aí você vai me dizer assim: "Mas ô Lula, na esquerda também não tem?" Olha, eu não participo de nenhum grupo no Telegram de esquerda. Participo no WhatsApp sim, e é verdade, tem lá sim. Mas lá eu não eu sou eu uso o senso crítico. E lá tem uma vez que alguém mandou um vídeo criticando o Bolsonaro, durante as eleições de segundo turno, e eu percebi que o vídeo era fake. Era um vídeo onde Bolsonaro falava que ia demitir todo mundo na escola e ia privatizar essa escola, alguma coisa assim absurda. E eu disse: "Olha, ele não falou isso". E a pessoa falou para mim: "Ah, mas ele que se lasca para provar que não falou". Então eu não compartilhei o vídeo, que eu não achei justo compartilhar um vídeo que não fosse verdade. E este é o comportamento de uma pessoa que busca a verdade. Compartilhar somente aquilo que ele tem certeza da sua veracidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Eu sou, por formação, arquivista pela Universidade Federal da Paraíba. Estou concluindo o curso de licenciatura em História. Então, para mim, não é nada agradável ou nada saudável propagar mentiras, propagar fake news. Aquilo que eu falo, eu preciso me basear em uma fonte e a autocrítica também, para avaliar se aquela fonte realmente está sendo isenta, né, está sendo imparcial. Vou trazer aqui agora para gente alguns comentários no nosso canal aqui, Lula Foco no Fato. E prestem atenção nesses comentários. Deixa eu trazer aqui. Primeiro falar para você que nós já postamos. Daqui a pouquinho vai estar sendo publicado aqui esse vídeo sobre a Michele Nicolas Ferreira, sob investigação na Justiça Eleitoral por usar jatinhos de luxo. E também iremos ainda hoje, lá para as 9h30, Estados Unidos, Irã e o caos mundial. A guerra que a mídia brasileira não quer que você veja. Esses 2 vídeos aqui, pessoal, aliás, esses últimos vídeos aqui, foram mais áudio, tá? São áudios que eu organizo e produzo e coloco como, podcast. Então não estou falando, mas são vídeos bem bacanas, tá? Um deles, por exemplo, que tem esse aqui, é Bolsonaro ilegal, fala sobre o grampo ilegal da ABI, do Alexandre Ramagem, para proteger o Flávio Bolsonaro. O pessoal está assistindo bastante, então recomendo para você também. Mas eu quero trazer aqui as perguntas, pessoal, e agradecer também isso aqui, ó. Estamos passando aí de 1.200 e alguma coisa inscritos, e logo chegaremos a 2.000, que é a nossa meta para o mês de julho, tá, pessoal? Mas vamos aqui aos comentários. É o que eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Deixa eu colocar, inclusive, em tela cheia, para que você possa, eu não sei se você está me ouvindo agora, eu vou deixar em tela cheia não, porque vai que você não esteja me ouvindo, né? Vou ficar aqui no cantinho. Olha só, pessoal, esse cidadão aqui, Micael Pereira, ele fala o seguinte: "Bar", deve ser do sul, né? "Bah, cara, até o nome é igual, ó, tá ferrado mesmo. Se tu sair na rua, tu vai ser vaiado, igual o teu presidente. Vou te dar um conselho, bota um boné virado para trás para amenizar o problema". Então você vê aqui os comentários, olha os argumentos dos bolsonaristas, né, porque eu tenho o mesmo nome do Lula, sou de esquerda declaradamente, não sou fanático nem extremista, mas sou de esquerda por razões, para mim são razões muito pessoais. E aí ele mesmo coloca aqui, ó, já vou botar no histórico para não porque não tem interesse no canal. Então, eles não têm interesse em canais que divulguem informações que eles não querem ouvir. Esse vídeo foi sobre Nicolas Ferreira e a pergunta era se ele era cristão, né.
Tem um outro que fala aqui, como se chama esse programa? O Pinóquio. Ou seja, eles não querem ouvir as verdades. E eles sabem disso porque a verdade dói, pessoal. A verdade dói, eles não estão acostumados com isso. Diz que aqui mente. O outro fala aqui, rapaz, tu deve ter vindo de alguma ogiva lá do Irã. Então são comentários que, assim, você pode até não concordar com os meus comentários ou com as minhas informações, notícias que eu trago aqui. Mas no caso deles aqui, eles não têm argumentos. Eles simplesmente falam: "Não quero ver", e ponto, né. Aqui diz que olha só, eita, eu não queria clicar aqui nele não, para não mostrar o dedinho, mas já foi, né, mouse, já foi. Mas eu queria mostrar para isso aqui, gente. O seu PT fala sobre as muitas viagens do Lula e a Janja só gastando nosso dinheiro. Mais uma fake news, pessoal, declarada pela extrema direita. O custo-benefício do Bolsonaro e do Lula, quanto que o Lula trouxe de investimento externo, né, empresários na China, na Rússia, de vários países, na Europa, no Oriente Médio, e não teve essa questão de joias, né, para parabenizar, para agradecer o governo Lula. E aqui a minha querida Rosa Maria, que sempre nos apoia, sempre está conosco. Também Rosa Aldete Rosa. Lula 2026 e renovação no Congresso e Senado. Perfeito esse comentário aqui. Bom, pessoal, por que eu estou trazendo esses comentários aqui, a gente conversando um pouco sobre eles? Para mostrar brevemente como que é o comentário do bolsonarista. Ó, petista ajuda a destruir nosso país junto com Lula. Brasileiro tem que acordar para a vida. Olha, se brasileiros precisamos acordar para a vida, o que dizer dos brasileiros bolsonaristas, não é? E aqui EFS gostou do vídeo. Tamo junto. Pessoal, é basicamente isso aqui que eu quero trazer dessa parte. Mas nós vamos sair aqui um pouco dessa tela e vamos conversar um pouquinho mais aqui. Quando eu pergunto para você se você se informa por redes especializadas bolsonaristas, se você não se pergunta, sabe qual é o problema que isso pode ocasionar a você? Além de você estar sendo manipulado, você pode tomar atitudes, ações que você normalmente não tomaria. Como, por exemplo, as pessoas que foram para frente dos quartéis. Elas não foram para frente dos quartéis do nada. Estavam em casa, sentadas, conversando e falaram: o Bolsonaro perdeu, eu vou para frente dos quartéis. Elas receberam orientação e foram preparadas durante anos para fazer isso. Durante todos esses anos que o Bolsonaro esteve no poder, ele lançou nas suas mídias sociais, nos seus canais fechados, mentiras e fake news. Vê alguma outra coisa aqui pra gente, ó. Eh, a bolha da desinformação. Por falar em bolha, o Nicolas Ferreira, que está sendo, vamos dizer assim, boicotado por uma parte do bolsonarismo, ele falou que é a bolha da bolha, né. Dentro dessa bolha aqui, existe uma outra bolha. Existe a bolha da extrema direita, existe a bolha dos fiéis da igreja bolsonarista, messiânica, brasileira, atual 2025, né. Então essa galera da bolha, tem aqui embaixo, olha só, canais no YouTube, pessoal, perfis no Instagram e também no WhatsApp, tomados por mentiras repetidas 1000 vezes. Vídeos que dizem que o Lula é um boneco da China, perfis que juram que a vacina mata, influenciadores pagos para defender políticos como se fosse time de futebol. Então você está assistindo no YouTube, assim como você está me assistindo aqui, e você pode pensar: você está sendo pago pelo PT. De fato, nada. Faço por gosto e por vontade. Quando eu fui montar um canal, já confessei isso várias vezes para vocês. Eu comprei um curso e esse curso dizia como você dar informações de uma forma que você possa ter a atenção das pessoas e assim monetizar o seu canal e ganhar dinheiro. Eu tive a brilhante ideia de montar 2 canais. Deixa aqui que eu estou falando para vocês, vou falando o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu sei, o que eu aprendo, e montar um outro defendendo a extrema direita. E aí quando eu lancei essa ideia na inteligência artificial, que eu ia perguntar, ver a opinião dela, a inteligência artificial me perguntou assim: "Ô Lula, você vai se sentir bem elogiando a extrema direita?" E eu falei: "Não". E a inteligência disse: "Então é melhor não fazer. Melhor fazer o que você gosta, que você se sinta bem, se sinta em paz, que você consiga dormir
com a cabeça tranquila do que dormir querendo ganhar dinheiro e falando mentiras. É exatamente e foi isso que eu fiz, que a inteligência artificial me orientou. Resolvi fazer um canal só, que é este aqui, falando aquilo que eu sinto, e não para ganhar dinheiro, porque se eu fosse para ganhar dinheiro, eu faria um canal aqui elogiando o Bolsonaro, porque teria um gado muito grande, um gado das redes sociais, e um gado, quando eu digo, não é xingando não, é um rebanho de gado mesmo, que faz tudo, inclusive paga Pix para as pessoas para defender o Bolsonaro. Então, mas não é esse meu objetivo, tá. Então esses canais aí que vocês veem, passam por isso aí. Outros aqui ó, Jornal da Direita, Os Pingos nos Is, Terça Livre, Brasil Paralelo, Jovem Pan com Zé Maria, Constantino e companhia, até rimou, né. Perfil do Bananinha, que é o Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e sua bancada evangélica, Carla Zambelli, a espanhola que está lá na Itália, com suas investigações, grupos de Telegram, como eu já lhe mostrei aqui um exemplo agora mesmo, que vive de teorias da conspiração, fake news do WhatsApp que chegam em grupos de família. Vou dar um exemplo aqui para vocês muito claro. Eu participo de grupos no WhatsApp, dentre eles um grupo de Flamengo, como eu sou flamenguista. Dentro desse grupo, claro, sempre tem os bolsonaristas. O grupo tem uma regra: não se fala de política. Mas adivinha? Eles não respeitam as regras. Um camarada trouxe, um amigo, um colega trouxe uma informação de que Janja tinha gastado R$ 1 bilhão esse ano em viagens. Eu precisei pesquisar a informação, verificar que era mentira, trazer a verdade no grupo, depois eu fui chamado a atenção: "Lula, não é canal de política". Aí eu falo: "Olha, eu não vou me calar enquanto tiver bolsonaristas colocando político no grupo do Flamengo". No outro dia veio um outro bolsonarista, que é um camarada que eu tenho um profundo desprezo, porque quando a minha filha tentou suicídio, ele disse para mim que eu estava tentando chamar a atenção, isso na época da eleição do segundo turno. É uma pessoa que eu tenho um desprezo, espero que ele viva bem, longe de mim. E aí ele lançou um outro vídeo também falando sobre política, eu fui lá e respondi na taxa também, rapidinho. E aí eu disse para o pessoal falou: "Lula, não posta política, deixa", eu falei: "Eu não deixo". Eu não deixo a extrema-direita fazer o que quer e nós ficarmos calados. Já vimos várias vezes. O problema não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Não quero dizer que sou bom, mas se nós temos a verdade, temos que lançar a verdade. E eu falei: "Ó, se é proibido para mim, deve ser proibido para todos". Então, pessoal, essa gente, eu digo assim com um pouco de dor na consciência, mas não gosto de falar assim, mas essa gente não tem respeito pelas pessoas. Se for petista, se for esquerdista, se for não bolsonarista, se não frequentar a igreja bolsonarista messiânica fake do Brasil, para eles não presta, não serve e eles não respeitam. É um agente má na sua essência. A gente sabe que nem todo mundo é 100% mal e nem todo mundo é 100% bom, mas essa galera bolsonarista tem uma essência, tem um DNA de maldade, tem um DNA de individualidade. Bom, continuando aqui o nosso papo, passando uma mosquinha aqui, muitos desses nomes já foram investigados, já foram multados, processados, mas mesmo assim continuam vendendo uma única coisa: o medo. O medo de quê? Não vote no Lula porque ele vai fazer isso, 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 isso. É isso que eles fazem, né? Vou trazer aqui agora para gente uma as grandes mentiras. Nos últimos anos, uma avalanche de fake news moldou a visão de milhões de brasileiros. Algumas fake news parecem absurdas, outras são sutis, pessoal, mas todas têm o mesmo objetivo: manipular a sua consciência. Esse vídeo vai ficar grande, não tem problema. Relaxe e vamos conversar. As 10 mentiras que viralizaram entre os bolsonaristas não são, pessoal, tem mais, mas só algumas, tá? Dessas 10. Olha só, aqui. Lula vai fechar igrejas. Mentira, Lula já governou por 8 anos e nunca apresentou projeto para isso. O Estado brasileiro é laico, mas a liberdade religiosa está garantida na Constituição. Isso é que os bolsonaristas não aceitam. Não aceita que o Estado seja laico. Eles querem a todo custo que o Estado seja cristão. Assim como lá no
No Oriente Médio tem países que são dominados pelo Islã, eles querem que no Brasil seja dominado pelo cristianismo. Eu imagino Jesus num momento como esse, colocando a mão no queixo e falando assim: "Eu nunca ensinei isso, jamais". A pessoa é cristã não por obrigatoriedade das leis, mas porque sente em seu coração, ou não, o desejo de ser o seguidor de Cristo. As pessoas querem colocar em leis que alguém tem que ser cristão acima de tudo, acima de todos. Outra mentira, que as urnas eletrônicas, são fraudáveis sem prova. Essa outra mentira aí que a gente viu, né. Sem provas após auditoria do TSE. Deixa eu passar aqui, né. Outras mentiras aqui, ó. Mentira manipuladora, dizendo que o exército estava pronto para intervir a pedido do povo. O artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar, como já deixou muito claro o STF. E tem várias outras mentiras aqui, pessoal. Eu vou trazer ainda outro bloco, tá? Tem esse bloco aqui, falando sobre as igrejas, como eu já falei, falando sobre o exército, também já falei, falando sobre as urnas eletrônicas. O próprio Bolsonaro, agora na frente do Xandão, disse: "Não temos provas". Nunca tiveram provas, nunca tiveram, mas eles lançaram essa evidência há muito tempo, que era para desacreditar o sistema eleitoral. Sem provas, após auditorias do TSE, do Exército e de órgãos internacionais, nenhuma fraude foi comprovada. Alexandre de Moraes é aliado do PCC, outra mentira, mentira grave. Isso um amigo meu aqui na minha cidade falando isso, numa mesa de lanchonete. Mentira grave, essa fake news rendeu processo a um influenciador. Não existe qualquer vínculo entre Moraes e o crime organizado. O STF persegue Bolsonaro, outra mentira, falso também, pessoal. Bolsonaro responde a processos baseados em atos concretos. Não são fakes, são concretos, como tentativa de golpe, interferência na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, incitação contra eleições. E aí tem outras mentiras aqui também, olha só. A questão da vacina. A vacina da Covid matou milhares de pessoas, negacionismo perigoso. Estudos e órgãos sérios como a Anvisa, a Organização Mundial da Saúde e Fiocruz atestam a segurança e eficácia das vacinas. Outra mentira. Bolsonaro salvou a economia e deixou o país com superávit. Uma mentira grave. Dados distorcidos, como é sempre a informação bolsonarista. O governo Bolsonaro quebrou o teto de gastos, criou um orçamento secreto bilionário, se informe, pessoal, e entregou o país com a maior inflação em anos, sem contar os precatórios que ele deixou de pagar e o roubo que ele trouxe do Petrobras para pagar o combustível. Outra mentira, Lula foi solto por ser amigo dos ministros do STF. Mentira jurídica. A prisão foi anulada por falta de imparcialidade e ausência de provas materiais, como reconheceu a própria Suprema Corte. Outra mentira, o 8 de janeiro foi uma manifestação pacífica. Revisão da realidade. O ato foi um ataque violento às instituições, com destruição do patrimônio público e tentativa de golpe. Outra, o Lula que está governando, a outra mentira, pessoal, outra fake news, é um sósia. Delírio conspiratório. Circulam vídeos absurdos comparando orelhas e mãos para sustentar que Lula foi substituído. Isso virou até meme, mas muitos acreditam até hoje seriamente nessa fake news. Então, isso aqui é só para você ter uma ideia dos delírios bolsonaristas. Aquela coisa de vamos pedir ajuda aos extraterrestres, não é? Ah, Alexandre de Moraes foi preso, saiu a ordem, mais 72 horas. O exército já ordenou a prisão do Alexandre de Moraes. Bolsonaro já assinou o artigo 142. Gente, tanta mentira que vocês receberam no WhatsApp, que vocês acreditaram. E muitos estão presos até hoje, outros perderam emprego, perderam a esposa, perderam o esposo, eh, deixaram a sua própria vida para viver uma mentira. Basicamente isso. Mas tem uma pergunta, né? E agora? Qual a sua fonte? Se eu não devo acreditar
num canal bolsonaristas, se eu não devo acreditar na imprensa oficial, em quem que eu devo acreditar? Então, alguns pontos que a gente deve refletir, pessoal. Quando a mentira vira conforto, a verdade vira inimiga, mas sem verdade não há liberdade. Isso aqui vai em especial para os bolsonaristas que comentam nos vídeos falando sobre besteiras sem argumentos. Se você está confortável com a mentira e você não faz nenhuma questão da verdade, você nunca terá liberdade, será sempre escravo da mentira e do golpe, da falcatrua. O outro ponto, é hora de sair da bolha, pessoal, seguir diferentes fontes, questionar, ver o contraditório, comparar. Não existe liberdade de expressão sem responsabilidade. Então, se você faz parte de uma bolha bolsonarista, experimenta assistir algo que é contra aquilo ali, que é contraditório. Experimenta. Vê nas fontes oficiais, vê também na internet, vê nos canais, mas tenha autocrítica, tenha consciência, busque saber se aquilo faz sentido para você. Por exemplo, faz sentido o Lula ter um sósia que governa? Faz sentido, por exemplo, a urna ser fraudável e não ter provas sobre isso? Faz sentido o país que o Bolsonaro entregou com superávit sem pagar os precatórios, tirando o dinheiro da Petrobras para pagar subsídio da gasolina, faz sentido para você? Faz sentido para você um governo que entregou a inflação alta? Faz sentido para você hoje o governo atual ter recorde de emprego criado e mesmo assim ser taxado que está destruindo o país? Faz sentido para você hoje ter inflação menor do que tinha antes e esse governo está destruindo esse país? Então reflita, questione, tenha autocrítica, se você é uma pessoa responsável, claro, né. E para nós finalizarmos aqui o nosso vídeo de hoje, ficamos longos, mas não tem problema, é um vídeo por semana praticamente, pessoal, dá para a gente conversar bastante. Eu quero finalizar esse vídeo falando para você o seguinte: a vida é sua, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Só não me venha depois falar que você foi enganado, porque se você está sendo enganado até hoje, é porque você escolheu o conforto do engano, o conforto da mentira, e o incômodo da verdade você não quis. Não é nenhum problema reconhecer alguns erros. Você pode continuar votando no Bolsonaro se você quiser, mas se você votar porque você não quer ver a verdade, aí você está sendo, no mínimo, hipócrita, sabendo e não querendo ver a verdade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa sua inscrição, seu like e também seu comentário. E agora eu quero perguntar a você, onde é que você vai buscar informações sobre a política brasileira? Deixa aqui nos comentários. É no WhatsApp? É no Telegram? É no YouTube? É nas outras mídias? Onde você busca as suas informações? Um abraço para você, até o próximo vídeo. Fica na paz, a gente se encontra. Próximo vídeo, pessoal, quero trazer uma reflexão aqui sobre a extrema-direita e a forma como a extrema-direita matou o filho pródigo do Novo Testamento. Lembra aquela parábola que Cristo contou? Um certo homem tinha 2 filhos, um cuidava das terras dele, da fazenda, e o outro saiu, pegou o dinheiro e foi gastar tudo, tal. Eu vou contar para vocês como foi que a extrema direita matou esse filho pródigo, eh, do Novo Testamento. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.